Você está preparado aí para mais uma videoaula de fonologia? Então, essa é a nossa segunda videoaula das 10 que tratarão deste assunto. Vejam só o que vai ter na videoaula de hoje. Nessa segunda aula sobre fonologia, nós vamos iniciar os estudos da classificação dos fonemas, iniciando pelas vogais. Vamos conhecer aí os 12 fonemas vocálicos da nossa língua portuguesa, as maneiras de se pronunciar estas vogais e, para quem assistir até o final, tem aí um desafio. Fica ligado e não vai perder essa aula. Olá pessoal, aqui é o professor Tiago Charme começando mais uma videoaula de língua portuguesa aqui no Tubo Aulas, onde vocês vão ver aulas para todos os tubos. Perdeu a aula anterior? Dá uma olhadinha aqui no card, aqui no cantinho e acessa aí a aula anterior caso você tenha perdido. Falando então aí, antes de começar a nossa aula também, dê um joinha aí no vídeo, ajuda aí o Tubo Aulas a conseguir cada vez mais pessoas, para alcançar cada vez mais pessoas que necessitam de conhecimento de forma gratuita. Vamos iniciar a nossa aula então falando sobre a classificação dos fonemas. Esse nosso primeiro assunto, essa nossa primeira parte da classificação, nós vamos tratar das vogais. Bom, aí vocês ficam pensando aí, nossa, vogais, muito fácil, já aprendi vogais desde que eu entrei na escola. Bom, nosso assunto aqui, pessoal, é sobre os fonemas. Como nós conhecemos os fonemas, para que eles existem e por que nós pronunciamos, né, palavras de determinadas maneiras, por que isso existe? É uma forma, vocês viram na aula anterior. Nessa a gente vai mostrar especificamente o que é uma vogal, o que é o fonema, né, da vogal. Então vamos iniciar os estudos analisando essa palavra que vocês estão vendo aqui, a palavra louca. Observem que quando nós pronunciamos a palavra louca, a corrente, quando pronunciamos essas duas vogais que estão destacadas aí, ó, a vogal O e a vogal A. Sempre que nós pronunciamos essas duas vogais que aparecem aí, o O e a A, percebam que a corrente do ar, ela passa livremente pela nossa boca. Ela não encontra nenhum tipo de obstáculo quando ela vai passar. Pronuncie várias vezes essas duas vogais. O, A, O, A. Não existe nada que impeça essa corrente de ar passar pela nossa boca. Essa passagem livre de ar nós chamamos de vogal. Mas você sabe quantos fonemas vocálicos nós temos na nossa língua portuguesa, no nosso português? É isso que nós vamos ver agora. Na nossa língua portuguesa, nós temos aí 12 fonemas vocálicos. Então nós vamos aprender cada um destes fonemas vocálicos, a pronunciar cada um deles. E aí vocês vão ver deste lado só a minha boca, para vocês verem o movimento que ela faz ao pronunciar esse fonema, e do lado vocês vão ver a representação fonética com as barrinhas, aquelas que nós aprendemos, e a representação escrita destes fonemas. Ok? Vamos lá então? A, an, e, em, i, in, o, on, u, Viram só como nós pronunciamos esses 12 fonemas vocálicos? Dependendo da maneira como nós pronunciamos as vogais, elas podem ser divididas em 4 partes. A primeira delas são as vogais abertas. A vogal aberta é aquela que nós abrimos mais a cavidade bucal ao pronunciá-las. Então temos aí como exemplo as palavras bola, café, loja,
Se nós percebemos, a gente abre mais a boca ao pronunciar essas vogais. Já as vogais fechadas são aquelas em que nós pronunciamos com a cavidade mais fechada, como é o caso das palavras muro, porco, beco. Então vocês percebam que essas vogais, nós usamos a nossa boca, ela fica mais fechada do que as outras. Temos também uma outra forma de dividir essas vogais, que é o caso das vogais orais. Bom, para todas elas, né, logicamente, nós utilizamos a boca, né? Porque a gente está falando de oral, nós utilizamos a boca para pronunciá-las. Mas existe uma diferença entre essas orais e a próxima que nós vamos ver logo em seguida. As vogais orais são aquelas em que nós utilizamos somente a cavidade bucal para pronunciá-las. Então, se nós percebemos a palavra bola, a palavra bala, nós não necessitamos de nós só usamos a boca como ferramenta. Mas vejam só como exemplo das vogais nasais. E aí a gente consegue ver a diferença entre orais e nasais. Nas vogais nasais, nós utilizamos, além da cavidade bucal, nós também utilizamos a cavidade nasal, ou seja, o nosso nariz, essa parte aqui. Isso acontece com palavras como exemplo mãe, onda, põe. Não perceberam ainda a diferença? Olhem só a diferença aqui. Tentem fazer um teste com algumas palavras que nós utilizamos vogais orais. Então, olhem só. A palavra saci, ela possui vogais orais. Por quê? Se vocês obstruírem aqui o seu nariz, se vocês obstruírem o nariz, olhem só, vou pronunciar essas duas palavras, saci, e vou pronunciar também a palavra bola. Saci, bola. Saci, bola. Nós não perdemos nenhum fonema. E isso é o que diferencia. Agora tentem pronunciar as palavras onda e mãe, obstruindo o seu nariz. Olhem só. Mãe, mãe, onda, onda, onda. Se vocês perceberem, algum fonema saiu prejudicado aí. Quando eu digo a palavra mãe obstruindo a cavidade nasal, eu estou quase trocando o M pelo B. Então, isso acontece porque o nosso nariz, que é essa cavidade nasal, ela é necessária para que nós consigamos aí pronunciar as vogais nasais. Estamos entendidos? Vamos para o próximo passo então? Uma observação, então, a fazer aí sobre esse estudo das vogais. A marca de nasalização é o til, né? Esse sinal aí. Ou ainda as letras M e N em final de sílaba, como acontece com a palavra onda, por exemplo, né? O N está aí no final de sílaba, ele provoca essa nasalização. Então não esqueçam, o til ou as letras M e N no final de sílaba são as marcas dessa nasalização, certo? Vamos para a próxima etapa aí. Vamos para o nosso desafio. Então, o nosso desafio é o seguinte. Vocês vão ver algumas palavras aqui ao fundo, aí na tela, né? Vocês vão ver algumas palavras e eu quero que vocês me digam quais pares apresentam fonemas distintos nas letras que vão estar em destaques. Ou seja, vocês vão ver 6 grupos, 6 duplas, né, de palavras, em que vocês vão ver vogais aí que vão estar destacadas, essas vogais, e aí eu quero que vocês me digam
desses 6 grupos, dessas 6 duplas aí, quais as que têm a vogal distinta, os fonemas distintos, tá? Não vogais, fonema distinto, que o fonema é diferente em uma e na outra, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão pausar este vídeo agora, vão identificar essas palavras, aí já está aparecendo, ó. Vocês vão pausar o vídeo agora, então vão identificar essas palavras e a gente já vai para a resposta. Pausa aí então. Então, descobriram aí quais eram as respostas certas? Quais eram essas duplas de fonemas distintos? Então vamos ver. Na primeira dupla, terra e bela, té, bé, são fonemas idênticos, são fonemas iguais, então não é essa a resposta. Agora, a próxima dupla eram as palavras loja e homem. O fonema destacado, ó, o. É diferente? Claro que é diferente. Nós temos ali, então, o fonema O e o fonema O. As palavras mesa e dedo, existe diferença nesse fonema? Não existe. E, mesa, dedo, é o mesmo fonema. Agora a próxima dupla. Moda, roda, ó. Tem diferença? Tem distinção? Não tem. São idênticos esses fonemas também. Palavras queda, medo, e. Tem distinção? Lógico que tem distinção. Aí nós temos o fonema na palavra queda e temos o fonema e na palavra medo. Próxima dupla. Palavras canto, barco, a. Tem distinção? Lógico que tem distinção aí. Temos dois fonemas, temos fonemas distintos aí. Temos o fonema an e temos o fonema a na palavra barco. Certo? A pergunta que não quer calar. As letras K, W e Y que entraram para o nosso alfabeto da língua portuguesa através do novo acordo ortográfico, essas 3 letras aí são fonemas vocálicos ou são fonemas consonantais? Nós consideramos como vogais ou como consoantes? A resposta nós vamos ver nas próximas aulas, certo? Você já pode comentar aqui neste vídeo, mas nas próximas aulas eu tenho a resposta para vocês, ok? Então, pessoal, esta videoaula termina por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar nas redes sociais, curtir, seguir, comentar aqui, dar o joinha, espalhe aí. Quanto mais vocês espalharem essas videoaulas, mais pessoas terão acesso a conhecimento. Ficou com alguma dúvida? Deixe os comentários aqui, que talvez numa próxima videoaula nós consigamos aí sanar essa dúvida de vocês. Participe sempre, este é o Tubo Aulas, aulas para todos os tubos. Valeu!